bem, nossa aula de hoje a gente vai tentar entender a crise de violência no Rio de Janeiro. Para a gente tentar entender essa crise de violência, a gente vai ter que voltar um pouquinho lá para trás e discutir um assunto que na realidade já foi tema das nossas aulas, né? Que é a falência da questão da segurança pública no Brasil de uma maneira geral. E aí a gente tem que tentar entender quais são os fatores que foram determinantes para que a segurança pública chegasse no patamar em que ela se encontra. O primeiro desses grandes fatores é a ausência do Estado. Se nós temos áreas como do Rio de Janeiro, o Complexo do Alemão ou a Vila Cruzeiro, se encastelaram ao longo do tempo histórico a marginalidade ligada ao narcotráfico, isso se deu fundamentalmente pela ausência do Estado. O Estado não se fez presente com saúde, com educação, com saneamento básico, iluminação pública, serviços de telefonia, emprego, renda, creche, enfim. O Estado atua de maneira absolutamente discricionária pelo espaço urbano. Determinadas áreas da cidade recebem um tratamento desigual se comparadas a outras. Basicamente, nas áreas onde vive parte da classe média e da burguesia, é atendida fundamentalmente por todos esses serviços, enquanto que as áreas onde a população mais pobre permanece, é uma área desassistida pelo poder público. A segunda questão é a ausência de um planejamento de segurança público integrado. E quando nós estamos falando de segurança pública, nós temos que nos recordar que nós estamos pensando em duas grandes questões. A primeira é o poder coercitivo do Estado. E o poder coercitivo do Estado se faz fundamentalmente com os poderes atuantes das polícias, que inclui a Polícia Civil, a Polícia Militar, mas que inclui também a Polícia Federal, que controla as fronteiras do nosso país, por onde entra boa parte das drogas e das armas, e da Polícia Rodoviária Federal, que controla as estradas, que são, na realidade, as grandes veias que abastecem parte do narcotráfico e parte das armas que abastecem esses narcotraficantes dentro das grandes favelas, como as do Rio de Janeiro. Sabemos também que ao longo do tempo histórico houve uma deterioração da instituição policial dentro do Rio de Janeiro e em boa parte, né, dos estados brasileiros. Policiais corruptos, mal treinados, mal armados e mal remunerados fazem parte da corporação. E nós sabemos, inclusive, que parte deles se bandeiam para a marginalidade, de alguma forma deixando a instituição ou até mesmo atuando dentro delas, fazendo parte das chamadas milícias. Milícias que nós vamos falar daqui a pouquinho como que funcionam. Sabemos também que o sistema penal brasileiro é, de alguma forma, uma fábrica de fazer marginais, porque não há uma separação por idade e por tipologia de delito. Resultado, eu coloco em celas superlotadas determinados criminosos que são considerados de delitos leves, por exemplo, como um furto não armado, junto com narcotraficantes que de alguma forma têm na sua ficha criminal vários assassinatos, roubos, né, e a prática do narcotráfico em escala regional ou até mesmo nacional. Resultado, é uma fábrica de fazer marginalidade. Nós sabemos também que no Brasil nós temos um cidadão que é leniente, né, com determinados tipos de delitos. É aquele cidadão que de alguma forma não quer que o policial lhe anote quando ele cometeu uma infração de trânsito, subornando ele, né, nos pequenos detalhes, mas que exige desse mesmo policial uma ação incorruptível contra o narcotráfico. Ora, aquele que se corrompe por pouco, se corrompe por muito. A sociedade, então, é extremamente leniente quanto a isso. Além do que, nós temos uma legislação no Brasil que, de alguma forma, cria subterfúgios para que essa marginalidade tem uma progressão de pena extremamente atenuada. E aí nós sabemos que, de alguma forma, esses marginais, em pouquíssimo tempo, alcançam a liberdade ou alcançam uma progressão de pena mais acelerada e que essa progressão de pena lhe permite chegar às ruas, muitas vezes, para praticar ainda mais crimes. Mas nós chegamos, então, à situação do Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, segundo o Instituto de Planejamento Pereira Passos, da Prefeitura do Rio de Janeiro, nós temos 6 milhões de habitantes na metrópole carioca. 2 milhões são favelados ou moram na periferia, ou seja, 1/3 da população da cidade.
E boa parte dessa população, habitante de favelas, lembrando que nós temos 1000 favelas na capital carioca, dominadas pelo narcotráfico. Esses narcotraficantes, historicamente, comprando armas, se protegiam em verdadeiros bunkers que conseguiam, de alguma forma, impor a lei e a ordem baseadas no narcotráfico. Grandes traficantes dividiram as cidades a partir de determinados grupos, né, armados, que na realidade são verdadeiras forças paralelas ao Estado. Mas é importante você lembrar que não existe somente esse grupo paralelo ao Estado, que são os narcotraficantes, da qual a polícia do Estado do Rio de Janeiro conseguiu, de fato, fazer um enfrentamento que foi um enfrentamento muito positivo. É preciso você lembrar que houve, né, uma confluência de forças entre as Forças Armadas brasileiras, que forneceram, por exemplo, os blindados e a logística para a operação, a Polícia Federal, Rodoviária Federal, da mesma forma que as polícias civil e militar do Estado do Rio de Janeiro, para a ocupação do Complexo do Alemão e a ocupação da Vila Cruzeiro, desencastelando boa parte dos narcotraficantes da cidade, com uma recuperação impressionante de 60 toneladas, né, de entorpecentes, uma quantidade incrível que supera a marca de 500 fuzis e armas leves, e uma quantidade incrível, né, de outros tipos de entorpecentes, como cocaína, lança-perfume, né, ópio, que foram encontrados nessa região. É preciso a gente lembrar também que uma parte importante dos chefes dessa quadrilha foram presos nessa localidade ou serão presos nas próximas semanas. A gente sabe, então, que a confluência dos fatores do Estado, essa ação reativa, é extremamente importante. E tudo isso começou quando, na realidade, os chefes do narcotráfico do Rio de Janeiro resolveram incendiar uma série de carros dentro da cidade e de ônibus para tentar jogar a população contra a política de segurança pública do governo do Estado do Rio de Janeiro, que implanta duas grandes medidas dentro da metrópole e dentro da região metropolitana, que são as UPPs, as Unidades de Polícia Pacificadora, e a transferência dos chefes do narcotráfico para presídios federais, como o de Catanduvas, no Paraná, ou o de Rondônia. Sabemos, assim, que a UPP é uma mudança radical na política de segurança pública do Rio de Janeiro, porque ela se baseia na ocupação permanente das áreas do morro da cidade, reconquistando em nome do Estado e, portanto, da cidadania, do cidadão, aquele território que antes pertencia ao narcotráfico. Ora, isso prejudica o tráfico de drogas, prejudica a ação da marginalidade, e tendo seus chefes transferidos para presídios federais, como o de Catanduvas ou ainda o de Rondônia, isso prejudica a articulação das grandes lideranças no domínio do narcotráfico dentro do Rio de Janeiro. A reação dessa marginalidade foi começar a incendiar ônibus e automóveis dentro da cidade, criando o caos, fundamentalmente para jogar a população contra, né, o Estado que implantava esse tipo de política. E nós sabemos que a reação do Estado foi uma reação firme, dura, atuando contra esses narcotraficantes, desencastelando eles das áreas dominadas e, portanto, agindo de maneira coercitiva. Mas nós sabemos que uma segunda grande atitude tem que ser feita em nome do Estado, que é a ação fundamentalmente social. É a recuperação dessas áreas com saúde, educação, saneamento básico, ordenamento urbano, significa dizer criação de emprego e renda, alternativa e possibilidade de mobilização e de mobilidade social. Isso significa dizer devolver cidadania a esses territórios. Significa dizer que o combate está vencido? Claro que não. A questão do tráfico é, na realidade, uma questão internacional. Ele é combatido no mundo inteiro. E dizer que foi uma vitória contra o tráfico é uma visão equivocada. Na realidade, nós tivemos uma vitória contra um determinado grupo de traficantes do Rio de Janeiro, contra alguns líderes do tráfico. Mas é preciso lembrar também que a batalha mais dura que o Estado do Rio de Janeiro vai travar e que algumas polícias do Brasil inteiro irão travar também, diz respeito à questão da presença das milícias, que são grupos paramilitares que se infiltraram, sobretudo no Rio de Janeiro, na zona oeste da cidade, dominando verdadeiras favelas e determinados bairros inteiros, a partir do fornecimento, né, de redes de televisão a cabo, né, absolutamente ilegais, do fornecimento de gás, em alguns casos controlando
o fornecimento de água, fornecendo, né, determinados serviços, como de telefonia, dentro de determinadas comunidades. Nós sabemos que a força, né, desses grupos paramilitares vem exatamente da presença de homens que estão dentro do Estado. Ou seja, policiais da ativa e da inativa, bombeiros, alguns deles, inclusive, que têm representantes no parlamento. Por exemplo, vereadores ou deputados estaduais e até mesmo deputados federais. E esse é o momento mais difícil, onde o filme Tropa de Elite, né, do Padilha, mostra exatamente essa questão, que é o momento em que as milícias começam a ter um respaldo a partir da eleição de políticos dentro do parlamento, ou seja, onde a marginalidade tenta se infiltrar dentro do parlamento, como na realidade, né, gangrenando o sistema e de alguma forma se mantendo dentro do poder. O grupo de milicianos, que no passado foi considerado positivo por parte das autoridades do Estado do Rio de Janeiro, porque expulsava os traficantes da favela, instaurou um terror ainda mais difícil de ser extirpado, porque baseado no poder da bala, né, controla determinadas comunidades, como o comércio, por exemplo, de botijão de gás, ou, né, o trânsito de vans, que é, na realidade, um transporte alternativo de cidades como o do Rio de Janeiro, e impõe ao terror aos moradores. Sabemos então que todas as UPPs instaladas até hoje se baseou fundamentalmente nas UPPs controladas pelo narcotráfico, mas não há UPP instalada em área de milícia. E esse é o grande desafio. Por quê? Porque os agentes do Estado são, na realidade, servidores públicos que fazem parte dessa milícia. E como que o Estado, de alguma forma, vai atuar quando dá necessidade de implantar uma UPP ou de ocupar uma área onde os seus próprios membros fazem parte da milícia local? Esse é um desafio imposto ao governo do Estado do Rio de Janeiro, é um desafio imposto às autoridades do nosso país. Ok? Vamos conferir o nosso slide então? Dá uma olhada para lá. Sabemos assim que a crise no Rio de Janeiro, na realidade, ela é antecedida de uma série de questões, né? A primeira são as áreas dominadas pela marginalidade, com a ausência do Estado, a má formação e remuneração do policial, a corrupção policial, a polícia, que muitas vezes é violenta e não é cidadã, o sistema prisional absolutamente inadequado, a legislação ultrapassada e também inadequada, um judiciário que muitas vezes é lento no julgamento, né, de determinados fatos, e uma sociedade que é leniente com as pequenas infrações. Sabemos assim que a situação encontrada no Rio de Janeiro foi que a marginalidade, né, contrariada pela presença, né, dos chefes do tráfico, né, de alguma forma presos, né, em áreas federais, como por exemplo o presídio de Catanduvas, né, ordenaram uma série de ataques na cidade do Rio de Janeiro. A reação do Estado foi a ocupação territorial da área de refúgio dos narcotraficantes, como o Complexo do Alemão e a Vila Cruzeiro. A transferência dos líderes do tráfico para o Presídio Federal de Rondônia e, portanto, eles estão ainda mais afastados, né, da área do Rio de Janeiro e, portanto, teoricamente, mais ainda impossibilitados de comandar o narcotráfico local. A coordenação das forças entre as esferas de governo, municipal, estadual e federal, para a ocupação da área do Complexo do Alemão e também da Vila Cruzeiro. E a instalação de unidades de polícia pacificadora nas favelas cariocas. Sabemos, então, que essa política vem dando resultados no estado do Rio de Janeiro. Embora as cenas do confronto, né, que foram acompanhadas há uma semana pela sociedade brasileira, sejam cenas absolutamente de guerra, onde tanques da Marinha tiveram que avançar por dentro das favelas para ocupar um território que antes era um território dominado pelo narcotráfico.